Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui mais uma vez, todos juntos, para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, classe adultos. E hoje, irmãos, a lição de número 6 do nosso quarto trimestre do ano de 2023, que tem por título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Queridos, a lição de hoje tem por título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Um tema bem atual e bem comentado por todos nós no nosso dia a dia de crente, não é, irmãos? Então vamos nos abraçar e juntos irmos até o final dessa importante lição. O texto áureo para essa lição está no livro do profeta Isaías, capítulo 6 e versículo de número 8, onde diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A verdade prática para essa lição diz: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Meus amados irmãos, a leitura bíblica para essa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de 18 ao 20, onde diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são expressar a importância da oração pela causa de missões, pontuar a bênção de contribuir para missões e refletir a respeito da vocação missionária. Então, irmãos amados, é uma realidade que nós não podemos negar, não é? Nem tampouco negligenciar a realidade de que Deus continua a chamar pessoas para a obra missionária. Não é? Isso aí é uma grande verdade, uma grande realidade. Deus continua a chamar pessoas para a obra missionária. Então, na Bíblia Sagrada, se nós formos à Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar exemplos fortes, não é, do comissionamento missionário. Por exemplo, o maior exemplo de todos no Novo Testamento, digamos que seja, Jesus chamando os discípulos. A Bíblia diz que da multidão de discípulos, Jesus separou 12, não é? Os quais comissionou-os como apóstolos, não é, irmãos? E esse foi um grande chamado. E aí nós temos também o exemplo do apóstolo Paulo diante de Jesus, que também é comissionado para uma grande obra. Então, irmãos, você observa esse mesmo Jesus que comissionou os discípulos, não é? E chamou os discípulos, e também o apóstolo Paulo, é o Jesus que nos chama no dia de hoje, não é? Que a chama do Espírito Santo, da obra missionária, ela possa arder em nosso coração, tá certo? Que nós possamos sentir a necessidade de fazer a obra missionária. Mas você vai dizer, pastor, mas eu não me vejo no campo missionário, né? Principalmente no campo transcultural, porque quando a gente fala de missões, o que vem à cabeça das pessoas é o campo transcultural, não é? Mas mesmo as missões locais, as missões interurbanas, enfim, mesmo os outros tipos, digamos, as outras áreas das missões, às vezes a gente não está disposto a ir. Mas nessa lição, eu quero mostrar para os irmãos que existem outras maneiras de fazer missões.
Essas outras maneiras, desde já, quero adiantar para os irmãos que elas não faz com que sejamos negligentes com as outras maneiras. Apenas Deus abriu uma vasta área, né, irmãos, de possibilidades para que a gente contribua com a obra missionária de alguma maneira. Então, Marcos 16 e 15 está escrito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa passagem bíblica, juntamente, principalmente com Mateus 28, 19, Atos 1 e 8, outras mais, elas mostram, irmãos, essas são as principais, digamos, as mais conhecidas. Elas mostram que a prioridade da igreja de Jesus Cristo ainda porque a Bíblia não muda, não é? Nós mudamos, mas a Bíblia não, ainda é a evangelização do mundo. Então, a prioridade da igreja é a evangelização do mundo. E esse compromisso com o chamado à evangelização, ela exige pelo menos 3 ações de todos nós, não é? Para nós exercermos o chamado para sermos missionários. Só lembrando aqui que todos nós fomos comissionados pelo Senhor Jesus Cristo a fazermos a obra missionária. A obra missionária não é exclusividade dos missionários. Os missionários foram chamados, foram comissionados, mas todos nós também recebemos esse chamado. Então, dessa maneira, existem 3 possibilidades, não é? 3 ações que nós podemos tomar, que nós podemos exercer, digamos assim, para cumprir o mandamento do Senhor Jesus. Nós podemos orar pelas missões, contribuir com as missões e ir fazer missões, não é? Então, vamos estudar essas 3 ações no contexto da necessidade da obra missionária. Então, vamos estudar essa tríplice responsabilidade da igreja: interceder, contribuir e fazer, não é, irmãos? Então, nessa aula, vamos aprender que nem todos podem fazer missões, não é? E não apenas aqueles que... Aliás, vamos aprender que todos podem fazer missões, não apenas aqueles que são enviados, não é? Porque, como um jargão conhecido no meio evangélico, é que missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem, não é? Então, nessa lição eu quero discorrer com os irmãos sobre a importância da intercessão por missões, né, da contribuição para a obra missionária e justificar, não é, irmãos? Trazer um parecer para os irmãos sobre o porquê de nós termos que fazer missões, não é? Que ir, tá certo? Então, primeiro vamos falar da oração. Então, orando ou intercedendo pela causa missionária. Quando nós vamos estudar o capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele nos ensina sobre a necessidade de estarmos preparados para uma batalha, não é? Uma batalha de nível espiritual, não é? Contra principados e potestades. E ele exorta os servos de Deus da cidade de Éfeso a estarem munidos da armadura de Deus. E quando fala da armadura de Deus, nós lembramos, né? O capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada do Espírito e outras mais que está lá em Efésios, capítulo 6, do versículo de número 13 ao 17. Agora, nos versículos de número 18 ao 20, o apóstolo Paulo convida a igreja para orar, não é? E para interceder por todos os santos e também por ele. Porque ele fala que é embaixador em cadeias, mas ele diz para que possa pregar o evangelho de forma livre. Então, nós podemos dizer que a eficácia da missão, ela depende da eficácia da oração e da intercessão. E aqui, desde já, vem a pergunta: será que nós estamos orando pelos missionários? Não é, irmão? Será que nós colocamos em nossa rotina de oração, não é, para Deus usar as pessoas que estão no campo missionário e a obra missionária como um todo,
por exemplo, a oração, ela digamos que ela envolve todas as demais áreas. Nós oramos para Deus enviar recursos para que a obra seja feita, nós oramos para Deus levantar missionários, nós oramos para Deus dar estratégia aos missionários no campo missionário, nós oramos para Deus abrir portas, não é, para que o evangelho ele seja propagado de uma maneira eficaz, ou seja, de uma maneira que ele alcance o objetivo e tenha o reconhecimento das pessoas. Não é, irmãos? Então, a oração pela causa de missões é algo extremamente necessário. Agora, por que nós devemos orar pela obra missionária? Então, embora o apóstolo Paulo fosse considerado o que o autor chama de um gigante na fé, o apóstolo Paulo ele não dispensava as orações da igreja, porque ele sabia, não é, irmãos, e ele possuía um profundo senso dessa necessidade espiritual. Você sabia, irmãos, eu vou abrir um parêntese aqui para dizer que boa parte das bênçãos que nós recebemos, não é? Elas não são oriundas das nossas orações, mas das orações que as pessoas fazem por nós, da intercessão que sempre tem alguém fazendo por nós. Certa vez eu viajei, uma viagem, a missão da igreja, e quando eu estava voltando entre as cidades de Turvo e Sombrio, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, eu cochilei dirigindo o carro, e o meu carro foi para o acostamento e ia cair lá na famosa ribanceira, que todo lugar tem uma. E eu, de repente, acordei com a buzina de um caminhão atrás de mim. Pão! E eu despertei e puxei o carro para a pista de novo, mas assustado, parei no primeiro posto que estava na minha frente. E o caminhoneiro parou atrás de mim. Ele saltou do caminhão, veio onde eu estava, quase que correndo, e disse assim: rapaz, você passa bem? Eu disse: sim, eu estou bem. Está sentindo alguma coisa? Eu disse: não, só sono mesmo. Então vá ali, compre um guaraná, alguma coisa, né? Ou descanse um pouco antes de seguir viagem. E ele colocou a mão na minha cabeça e disse assim: meu servo, neste momento a minha igreja está em oração por você. Não é, irmãos? Então quem faz missões conta muito testemunho, não é? E quem serve a Deus, faz a obra de Deus, ele sabe a necessidade das orações. Então, a oração para o apóstolo Paulo, por exemplo, é uma disciplina interligada à obra missionária. Então, nós não podemos imaginar a obra de missões sem pessoas comprometidas com essa disciplina de orar. Ou seja, é uma disciplina, não é uma coisa esporádica, não é uma coisa que a gente faz assim, que a gente, não é, irmãos, dispensa, fez, está feito e acabou. Não, é algo que nós devemos nos comprometer, tá certo? É algo que nós devemos nos comprometer, é algo que nós devemos adotar como disciplina, como algo indispensável para a nossa vida. Então, passamos a destacar pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária. E aqui eu quero mostrar para vocês alguns motivos que nós podemos adotar como oração, não é, pelas missões. Por exemplo, nós podemos orar para que Deus levante mais missionários. E tudo tem referência bíblica. Nós devemos orar para que a igreja tenha condições de mantê-los no campo missionário. Nós devemos orar para que os missionários tenham liberdade para pregar e testemunhar acerca de Cristo. Nós devemos orar para que o Senhor guarde as famílias dos missionários em meio às perseguições. Nós devemos orar para que ocorram conversões, milagres e manifestação dos dons espirituais no campo missionário. Nós devemos orar para que Deus dê estratégia aos missionários, para eles ganharem alma para o reino de Deus. Nós devemos orar pelos frutos do trabalho missionário, não é, que são os novos convertidos, para que eles permaneçam em Cristo. Não é? Nós devemos orar para que Deus levante obreiros locais para auxiliar as famílias dos missionários lá no campo missionário. Nós devemos orar também para que Deus supra as necessidades no campo missionário,
Por exemplo, necessidade de aluguéis, de construção, de manutenção, tá certo? E também pela abertura de novas frentes, não é? De trabalhos para propagação da obra de Deus. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, então, é alguns objetivos ali. Primeiro é interceder, não é, irmãos? Nós devemos orar para que as portas, em resumo a tudo que eu falei, para que as portas do evangelho sejam abertas. E orar para que os corações das pessoas se abram para a mensagem de salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar, enfim, né, para que a palavra de Deus seja propagada. Então nós devemos interceder pela proteção e segurança dele diante dos perigos que eles enfrentam no campo missionário. E muitos outros motivos de oração. Por exemplo, né, irmãos, para que o ministério seja eficaz, ou seja, tenha aceitabilidade do público, e para que eles recebam a direção de Deus e ocorra refrigério em suas esferas físicas, emocional e espiritual. Porque o missionário também sofre com a saudade, né, irmãos, com a saudade de casa, também sofre com a saudade do seu lar, da sua nação, da sua cidade. Então nós devemos orar para que haja também um refrigério da parte de Deus e os servos do Senhor continuem a fazer a obra de Deus com alegria e determinação. A intercessão, queridos, é um dos pilares que sustenta a obra missionária. Então, de acordo com o dicionário Aurélio, interceder é pedir, rogar, suplicar por outro, não é? Ou intervir, não é? A favor de alguém ou de algo. Então, nesse sentido, ou no sentido bíblico, interceder é pedir em favor dos outros. Então, o intercessor é aquele que se coloca diante de Deus em oração a favor de outra pessoa, né? Então, a intercessão pela obra missionária é uma prática que deve fazer parte do nosso cotidiano, do cotidiano de todo cristão. Por quê? Além de ser uma recomendação feita por Jesus, como, por exemplo, lá em Mateus 9:38, ele mesmo, Jesus Cristo mesmo, viveu uma vida de intercessão. Então, nós podemos encontrar alguns exemplos no Novo Testamento. Por exemplo, a igreja de Jerusalém reúne-se a fim de orar pela libertação do apóstolo Pedro da prisão, lá em Atos capítulo 12, versículo 5, versículo 12. A igreja de Antioquia também vivia em oração e orou também pelo êxito do ministério de Barnabé e do apóstolo Paulo. O apóstolo Tiago, né, e o escritor aos Hebreus também nos exortam a orar uns pelos outros. Né? O apóstolo Paulo ele diz a Timóteo que devemos orar em favor dos outros, de todos os homens. E o próprio apóstolo Paulo, né, irmãos, ele é um exemplo de intercessor. Então, por diversas vezes, ele escreve a respeito das suas orações em favor de várias igrejas e de várias pessoas. Então, vez por outra, fala das suas orações intercessórias. O apóstolo Paulo também pede as orações das igrejas por ele, pois sabe que somente através das orações é que seu ministério terá plena eficácia. Então, nós temos motivos de sobra para nós adotarmos, né, irmãos, para nós intercedermos pela obra missionária. Uma outra área interessante é que a oração ela desperta a igreja para a obra missionária. Como eu já disse aos irmãos, a oração ela deve ser uma disciplina, tá certo, irmãos? É uma disciplina, não algo esporádico ou forçado. Irmão, vamos orar por missões. Tem coisas que às vezes, e aqui eu vou abrir outro parênteses para nos criticar, fazer uma autocrítica, tem coisas que às vezes a gente trata com um desleixo tão grande que dá agonia. Por exemplo, em alguns lugares a Santa Ceia é algo assim que sem valor. O culto de Santa Ceia deveria ser um memorial a Cristo, mas algumas pessoas fazem tudo no culto, falta 10 minutos para acabar o culto, vamos ficar de pé, serve a ceia aí, o pão, o vinho e tal, coma aí, irmãos, e acabou participando da ceia. Não é assim, é um memorial, é um culto em memória de Cristo, né? É diferente, a mesma coisa são as orações.
Tem pessoas que fazem oração por obrigação. Uma vez eu estava com um grupo de pessoas e eu pedi para um servo de Deus orar em gratidão pelo alimento. Querido, ore pelo alimento. Ele fez, Senhor, abençoe esse alimento, estamos com fome, amém. Aí eu olhei para ele e as pessoas começaram a rir. Aí eu olhei para ele e disse, pronto, o nosso irmão já expressou ali o desejo do seu coração. Agora vamos orar, vamos conversar com Deus. Senhor, comecei a orar. Diante de ti te dou graças. Ó Deus, e te agradeço por esse momento tão especial da refeição. Sabemos, ó Deus, do nosso privilégio, pois quantas pessoas estão em situação de miséria nesse mundo e o Senhor nos dá o privilégio de participarmos de mais uma refeição. E comecei a conversar com Deus, irmãos, porque a oração, ela não pode, mas pastor, 2 palavras suficientes. Não, mas isso é desculpa de amarelo, isso é desculpa de quem não quer orar. Eu vou dizer uma coisa a você, a oração é uma conversa sincera com Deus. É uma conversa sincera, não é uma agressão, não é um ato agressivo contra Deus, não é uma brincadeira, uma piada. Então, a gente precisa cultivar a oração dessa maneira, como uma disciplina. E pela obra missionária, quanto mais oramos, aumenta o desejo de nós fazermos algo pelas missões, como também as pessoas que estão em nossa volta são influenciadas a fazerem algo pelas missões. Então, aumenta o desejo do crente fazer algo no sentido de levar a salvação aos perdidos. E até mesmo, por que não dizer, faz brotar o desejo de ser enviado ao campo missionário. Né, irmãos? A oração por missões leva o crente a contribuir, leva o crente a prover recursos de alguma maneira, ou de até mesmo ir para o campo missionário. Então, é interessante destacar aqui que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus 9, 35 ao 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10. Então, um grande líder de missões certa vez disse, se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Né, irmão? Isso aqui é algo também, outra frase aí de efeito extremamente marcante, né, e verdadeira no nosso cotidiano missionário. Também nós podemos falar acerca das contribuições. E aqui vem outra grande polêmica. Toda vez que se fala de contribuições, né, irmão? Se fala, algo que, meu Deus do céu, que mexe com o coração das pessoas. Agora, desde a fundação da igreja, preste bem atenção que eu vou ensinar para vocês, é o meu objetivo aqui. Então, desde a fundação da igreja, que Jesus Cristo comissionou a igreja a fim de que a igreja fosse missionária. Isso aí é indiscutível e nós já falamos sobre isso em outras oportunidades. Então, sendo a igreja um instrumento divino do grande projeto de evangelização mundial, a igreja primitiva, ela presenciou muitas conversões operadas pelo Senhor e ela entendeu que a obra do Senhor avançava com a ajuda da igreja, né? E através das contribuições de cada cristão em favor da igreja. Então, dessa maneira, irmãos, algumas igrejas, elas desfrutaram das bênçãos de Deus, pois contribuíram financeiramente em favor da obra do Senhor. E essa prática de contribuição financeira em favor da obra de Deus era algo frequente, não é, irmãos, nas páginas do Antigo Testamento também. Não é? De tal forma que essa prática foi reconhecida por Jesus, não é? E vivida de forma muito natural no seio ou no meio da igreja, e da igreja que começou, da igreja primitiva. Eu quero ler com vocês aqui Mateus, capítulo 23, e versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor. Diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo.
a misericórdia, a fé, não é? Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Você observa que Jesus não mandou, não é, irmãos, parar de dizimar. Ele disse, vocês devem fazer essas coisas, mas também vocês não podem omitir o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, as contribuições, Jesus está lembrando, na época de Jesus, as escrituras não eram o Novo Testamento que nós temos nas mãos. Na época de Jesus, o Novo Testamento ainda não estava pronto. Jesus ainda estava vivendo, depois que isso foi anotado. Na época que Jesus esteve no mundo como homem, as escrituras eram o Antigo Testamento. Então ele está chamando a atenção dos escribas e fariseus para o Antigo Testamento. E ele está apoiando, façam isso, né, irmãos? Falem acerca do dízimo, mas também vivam a misericórdia, a fé, ou seja, isso tem que estar no coração. Então as contribuições precisam estar em nosso coração. Irmãos, vocês sabiam que quando eu ensino a minha igreja sobre dízimo, eu digo assim para eles, olha, irmãos, eu leio algumas passagens bíblicas de Malaquias, dos evangelhos, do Antigo Testamento, e eu digo para eles, explico para os irmãos, e em termos práticos, eu digo assim, irmãos, ninguém é dizimista para construir igreja. Ninguém é dizimista para pagar salário ao pastor da igreja. Tire isso dos lábios de vocês. Ninguém é dizimista para, não é, irmãos, para sustentar um missionário. Não. Nós somos contribuintes da obra de Deus porque nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos manda contribuir. E a palavra de Deus nos manda ter isso no coração também como uma disciplina. Então vamos ver um pouquinho o que é que a Bíblia fala acerca das contribuições, agora sim, em específico pela obra missionária. Então, a visão missiológica que é proposta pela Bíblia Sagrada e absolvida pela Assembleia de Deus, ela nos faz entender que o missionário está totalmente ligado à igreja local e a igreja local também totalmente ligada a ele. Não é, irmãos? O próprio apóstolo Paulo, ele vinha do campo missionário prestar contas da sua obra, né? Mas ele ia e voltava para a sua base missionária. Então, esse missionário, ele é obreiro, que é formado no seio do ministério local, orientado pelo pastor da igreja e enviado pela igreja para fazer a obra missionária, conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja, não é? Prestando à igreja relatório de como está o andamento do trabalho. Então, a Bíblia nos ensina que aqueles que se dedicam à proclamação da palavra de Deus, sendo reconhecidos pela igreja, eles devem ser sustentados pela igreja. Por exemplo, Gálatas, capítulo 6, e versículo de número 6, nos diz assim a palavra de Deus. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então você observa que a igreja tem responsabilidade com aquela pessoa que ela envia. Responsabilidade, inclusive, no que diz respeito ao sustento, para que aquela pessoa enviada, ela possa cumprir com êxito a missão para o qual ela foi enviada. Então, na igreja primitiva, nós aprendemos por meio do ensinamento dos apóstolos e percebemos o quanto os crentes primitivos, eles compreenderam sobre a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Né? A igreja de Filipos, por exemplo, era uma igreja generosa. Quer ver? Ó, Filipenses, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo de número 19, diz assim a palavra de Deus. Diz assim, ó. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta.
mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, nós observamos a igreja sustentando o apóstolo Paulo na obra missionária. Você observa, a igreja chegou a enviar mais do que ele precisava, né, irmãos? E certa feita enviou oferta na hora que ele tinha mais necessidade. Por isso que o apóstolo Paulo agradeceu a Deus pelas ofertas, dizendo que aquela oferta ela era como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus, né? O que o apóstolo Paulo fala sobre as contribuições? Então, nós podemos aprender, por exemplo, com os exemplos da igreja de Corinto, lições que foram dadas, né, pelo apóstolo Paulo, que nos ajudará a aplicarmos, né, nos ajudará a aplicarmos alguns princípios bíblicos que demonstrarão o nosso cuidado com a obra missionária. Então, a contribuição missionária individual, 2 Coríntios 9:7, cada um contribua. A contribuição missionária ela é voluntária, não é? 2 Coríntios 9:7 também, segundo propôs em seu coração. A contribuição missionária envolve, sim, sentimento, não é? 2 Coríntios 9:7 ainda fala, dá com alegria. A contribuição missionária ela é contínua, não é? No primeiro dia da semana, conforme 1 Coríntios 16:2. A contribuição missionária é de acordo com a prosperidade, não é? 1 Coríntios 16:2, conforme sua prosperidade. E o investimento material, indiscutivelmente, resulta em bênçãos materiais, não é, irmãos? Existem as bênçãos espirituais em decorrência do nosso investimento material de todo o nosso coração. Então, além disso, nós temos o sustento dos missionários. Então, com base, né, nas leis praticadas no Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, o apóstolo Paulo ele instrui então os crentes de Corinto, dizendo, lá em 1 Coríntios 9:14, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, o nosso Senhor, ele ensinou acerca desse mesmo princípio, né, irmãos, no evangelho segundo Mateus. Lá, Mateus 10:10, não é? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, e versículo de número 10, onde diz assim, ó, nem alforjes para o caminho, nem das túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Tá certo? Filipenses 4, do 10 ao 20, nós encontramos ensinamentos maravilhosos acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Ó, Filipenses, capítulo 4, do versículo de número 10 ao versículo de número 20. Diz assim, eu vou ler um pouquinho para os irmãos entenderem. Eu vou ver se eu leio tudo. Ora, muito me regozijo no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vós tinha lembrado e não tinhas tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, como a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo. E aí nós temos, né, irmãos, o apóstolo Paulo aqui falando explicitamente da bênção, não é, que ele recebeu, da bênção material que ele recebeu da igreja que estava em Filipos. Então, e após deixar a cidade de Filipos,
o apóstolo Paulo vai a Tessalônica para pregar o evangelho, e os filipenses enviam apoio missionário, aliás, apoio missionário no sentido financeiro e material para o apóstolo, não é? Então, nós temos aqui um exemplo da igreja, não é, abraçando a causa do sustento missionário. Então, também, irmãos, contribuir para missões, no sentido espiritual, é juntar tesouros no céu. Né? Mateus capítulo 6, versículo 20 diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo, irmãos, ele revela um contexto de quem domina o coração do ser humano. Né? Tesouro do céu diz respeito a Deus, e tesouro da terra diz respeito a Mamon. Então, Mamon é o Deus do dinheiro, não é? Do apego exacerbado ao dinheiro, o amor ao dinheiro, não é? Então, nesse sentido, o amor ao dinheiro faz com que as pessoas, inclusive, sejam infiéis ao próprio Deus. Então, nós podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu, está investindo no reino de Deus, irmãos. Indiscutivelmente, está investindo no reino de Deus. E a sua atitude, ela faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Então, é por esse motivo que nós, não é, somos convidados a sermos participantes, não é, na cooperação financeira da proclamação do evangelho. Como os filipenses, eles eram cooperadores, por exemplo, no ministério do apóstolo Paulo. E por que não dizer, né, irmãos, que contribuir para a obra de Deus é um privilégio. Contribuir para a obra do Senhor é um privilégio. Então não existe privilégio maior, inclusive, né, irmãos, do que saber que por meio da nossa cooperação financeira, por exemplo, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho, vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa e em todas as partes do mundo, diante de nós, né, irmãos? No nosso Brasil, em alguns lugares que ainda são remotos e carentes da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, participar dessa cooperação, você observe que é um privilégio, né, irmãos? Um privilégio espiritual. Então, se nós não podemos participar de maneira presencial, nós podemos contribuir, colocar no nosso coração a contribuição missionária, tá certo? Então, nós podemos cooperar dessa maneira com a propagação do evangelho até os confins da terra. Por exemplo, eu não tenho condições de ir ao Oriente Médio, mas tenho servos de Deus, comissionados por Deus, despertados e capacitados pelo Espírito Santo, que vão lá e anunciam as boas novas de salvação, não é? Também, além da oração e da contribuição, é importante nós frisarmos na chamada para ir, não é, irmão? Isso aqui é algo que em alguns lugares está escasso, não é? O chamado missionário, tá certo? O chamado para sofrer pela causa de missões, pela obra de Deus. Então, fazer missões não é uma sugestão. Vamos lembrar que fazer uma missão ou missões, não é? Fazer missões, a palavra deve ser dita sempre no plural. Então, fazer missões não é uma sugestão, é uma ordem divina. Então, Deus não nos faz um convite. Deus não nos faz um apelo, um pedido ou uma proposta. Deus nos deu uma ordem. Quando ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vocês lembram que os apóstolos, quando Jesus apareceu, primeiro a Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado demônios, ela correu, foi dizer que tinha tido um encontro com Jesus e eles não acreditaram. E quando Jesus apareceu, eles estavam tristes, acabrunhados, não é? Depressivos. É como se Jesus dissesse, o que vocês estão fazendo assim, aí, dessa maneira, entristecidos, cabeça baixa? Levantem, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Então, a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus entre todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, ela repousa sobre a igreja. Né, irmãos? A responsabilidade, agora eu estou falando de anunciar a palavra de Deus. Agora,
É bem verdade que nem todos têm o chamado de ir às missões transculturais, mas todo crente deve ser um pregador do evangelho, uma testemunha de Cristo, né, irmãos? Afinal, pode-se pregar no campo transcultural, mas também pode-se pregar localmente ou regionalmente. Né? Existem outras maneiras, além do campo transcultural, que nós devemos sempre lembrar. Às vezes tem pessoa do nosso lado, né, irmãos, querendo ouvir a mensagem da salvação, e nós não temos, e aliás, não tem quem fale, e a gente está ali do lado. Então, todos nós devemos pregar, anunciar a palavra de Deus. Essa semana, né, na semana dessa lição, deu dia 31 de outubro, que foi na terça-feira da semana que antecede essa lição, foi o dia 31. Alguns dizem que é o dia das bruxas, outros lembram algo melhor, lembram a reforma protestante. Mas nacionalmente é o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Não é, irmãos? É algo que está posto por lei. Então, o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. E os mais jovens, principalmente, estão se empenhando cada vez mais no chamado Special Day, né? Que é o dia onde eles emprestam os seus equipamentos eletrônicos, smartphones, tablets, e compartilham uma mensagem de salvação com seus contatos. É algo bem interessante, não é? Então, alguns motivos para nós evangelizarmos o mundo. Primeiro, devemos fazer missões porque existe um clamor no céu. Tá certo, irmãos? Existe um clamor no céu que diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, lembre-se que Deus está à procura de voluntários para enviar, para dar continuidade à sua grande obra de evangelização. Segundo, devemos fazer missões porque há um clamor na terra. Além, irmãos, de um clamor no céu, também há um clamor na terra, onde diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, assim como aquele jovem da Macedônia, milhares de pessoas no mundo estão à espera, ainda hoje, de alguém que lhes anuncie a mensagem do evangelho. Irmãos, por atitudes simples. Por exemplo, certa vez eu estive num lugar, e quando eu cheguei nesse lugar, fui chamado, enviado pela igreja para pregar num congresso de mocidade. E quando eu cheguei lá, havia um clamor da igreja por hinos da harpa. E uma pessoa olhou para mim e disse assim: Pastor Mário, o senhor sabe cantar hinos da harpa? Eu disse: sei. Aí ele disse assim: o senhor poderia cantar para a gente hoje um hino da harpa, antes de pregar? Eu disse: claro. E ele correu, era uma localidade, assim, um povoado bem carente, e ele correu, e de noite a igreja estava super lotada. E o pastor veio para mim e disse assim: pastor, eles aqui, a gente só tem uma harpa, é a harpa que fica no púlpito. E os irmãos concorrem por essa harpa, e eles amam ouvir os hinos da harpa. E eu comecei a cantar alguns hinos, o hino 442, Breve Verei o Bom Jesus. Comecei a cantar o hino 422, No Céu Não Entra Pecado. O hino 15, que é um clássico da nossa igreja, não é, irmãos? Enfim, cantei 4 hinos aquela noite. Um culto com 4 hinos da harpa. E as pessoas choravam e colocavam a mão no coração e diziam: nós estávamos clamando a Deus para que viesse alguém aqui cantar os hinos da harpa para a gente. E eu, naquele dia, eu disse ao pastor: pastor, eu queria dar minha harpa. Aí ele disse: não, faça o seguinte, deixe sua harpa para a igreja, que é uma harpa mais apurada, com música, tudo. Os irmãos não vão saber usar ela, mas eu sei, deixei ela para a igreja, e a da igreja eu vou sortear para o irmão. Meu irmão, pense numa oferta que foi levantada naquele dia, o povo clamando pela harpa cristã. Então você vê, há um clamor na terra, onde as pessoas dizem: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu estou falando da harpa, mas está cheio de pessoas mundo afora, e perto da gente, inclusive, clamando por alguém que prega o evangelho. Eu vou até além, eu vou falar do absurdo. Vocês sabiam que tem igrejas que passam o ano inteiro sem ter uma pregação da palavra? Só tem folia, não é? Você sabia que só tem folia? Não estou falando de quem dança, quem bate palmas, essas besteiras. Eu estou falando que só tem folia e não tem palavra, não tem pregação, não tem compromisso com o evangelho. Isso é uma coisa terrível.
O mundo, a terra está clamando. E além do clamor do céu e da terra, acredite, há um clamor do inferno. Não é? Lucas 16, 27 e 28 diz assim: rogo-te, pois, ó Pai, que mande à casa de meu pai para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Ou seja, há um clamor vindo do inferno para que as pessoas não queiram ir para lá. Então, para os perdidos não há mais esperança de salvação, mas seus familiares ainda estão entre nós, não é, irmãos? E eles têm o direito de ouvir a mensagem do Evangelho. Na hora que Jesus disse para a gente, vão e preguem, ele está dando, por outro lado, direito às pessoas de ouvirem a mensagem da salvação, de ouvirem a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, Deus quer usar cada crente. Então, todos nós, todo cristão, deve estar pronto, não é, para ir fazer missões e para fazer o trabalho missionário, para levar boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependente químico, enfim, né, irmãos? Tantos quantos o Senhor nos proporcionar. Só quero fazer menção aos irmãos que eu estou falando de obra missionária. E a mesma palavra pregada aqui é a que se prega ali. Não existe uma palavra diferente. Então, Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares, tá certo? Nos hospitais, nos presídios, nos albergues, nas ilhas, nas aldeias indígenas, não é? Nas vilas, nas cidades, nos campos, nas praças, nos eventos em massa, não é? De forma individual, enfim. Para pregar o evangelho, o Senhor não envia anjos. Ele conta com homens e mulheres, tá certo? Agora, não esqueça que há um preço a pagar. E o preço é a obediência à chamada missionária. E aqui eu vou ser bem forte, tá certo, irmão? Vou lançar uma palavra forte. Não é um veneno, é uma exortação, não é? Cuidado com as mídias sociais. As mídias sociais são usadas devem ser usadas para propagar o evangelho, não para fazer propaganda própria, não é? Missionário não é enviado para ficar fazendo selfie digamos, em ponto turístico. Missionário é enviado e ele é mantido para fazer a obra missionária. Não é, irmãos? E isso aí é obediência à chamada missionária, e qualquer curso de missões que a gente faz, nós somos ensinados, tá certo? A manter o foco na chamada missionária. Você sabia que tem... alguém um dia me perguntou, disse assim, pastor, nos eventos missionários da sua igreja, tem bandeiras de todas as partes do mundo, mas vocês só falam de 3 países. Eu disse, rapaz, eu vou lhe dizer, é porque determinadas missões não podem ser ditas por causa do risco que o missionário sofre e por causa da missão que ele está cumprindo lá. Então, é o preço da chamada, inclusive o anonimato, né, irmãos? O anonimato também constitui-se num preço que o missionário deve estar disposto a pagar em favor da obra de Deus. Alguém diz assim, alguém falou para mim um dia, né, irmãos? Fazer missões é fazer turismo? Eu disse, não, é cumprir o chamado de Deus. Inclusive, viver no anonimato também é um chamado de Deus, tá certo? Segundo, a chamada missionária. Então, nas Escrituras, nós vamos ver que Deus chama pessoas para a grande obra. Né? O profeta Isaías foi chamado por Deus, não é? No templo, enquanto o adorava. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes de seu nascimento. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica. Jesus Cristo chamou seus discípulos quando a maioria ainda exercia uma tarefa profissional. E o apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Então, aqui a gente consegue ver que não existe um padrão, uma receita de bolo para a chamada missionária. Mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo, né, vem do próprio Deus.
tá certo? A chamada vem do próprio Deus. Também, o caráter e testemunho na obra missionária. Então, além de ser chamado, é preciso fazer a diferença. Então, note a expressão, vós sois o sal da terra. Então, essa sentença nos remete ao caráter do cristão, não é? Pois carrega o sentido de trazer sabor, não é? Marcando a vida das pessoas por meio das nossas. Então, note também a expressão, vós sois a luz do mundo. Então, essa sentença, ela traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio a trevas, não é? No contexto em que estamos inseridos. Então, o caráter e o testemunho, a obra missionária, são também tarefas fundamentais no cumprimento, não é, da obra missionária. E, por fim, o perfil do vocacionado, não é? Então, nós podemos dizer que há existe um conjunto de competências que são necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, a gente destaca ser escolhido por Deus, não ser neófito, não é? Ser cheio do Espírito Santo, ser reconhecido pela igreja, ser aprovado nas tarefas locais e estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente, tá certo? Então, além de testados, cumpridores dos requisitos acima, não é? Dependendo de Deus e perseverando também em Deus. Enfim, queridos, nós vamos observar que nessa lição, cada aluno ele deve tomar uma atitude de fé e se comprometer assim com a obra missionária. Depois de compreender bem o nosso papel de orar, contribuir e ir para a obra missionária, não nos resta firmarmos o compromisso. Então, que nós possamos nos colocar à disposição para se dedicar, ao menos, né, irmão, a uma modalidade da obra missionária. Orar, contribuir ou ir. Aqui eu ainda quero fazer uma observação que eu lembrei lá no início da lição, mas vou fazer agora, é que algumas pessoas, elas têm a brilhante ideia de fazer missões de forma individual. Só que as missões, o exercício das missões, ela está ligada diretamente à igreja. Então, você observa que nós só somos igrejas porque nós somos um grupo, um conjunto de pessoas. Não é eu, Mário Sérgio, que envio o sustento ao missionário. Eu sou um contribuinte, eu contribuo para o sustento. Quem envia o sustento é a igreja. O apóstolo Paulo, ele não dava relatório a Áquila e a Priscila, ele dava relatório à igreja. Interessante isso. Então, tem pessoas que têm, eu estou dizendo que é uma brilhante ideia, porque sempre que nós temos uma ideia de fazer algo de bom, não é, irmãos? Algo que principalmente não seja antibíblico, isso é bom. Mas lembrando que nós fazemos parte de uma igreja. Então, é importante ouvir as instruções da igreja e estar subordinado a ela. Como eu disse, fazer a obra missionária, ir para o campo missionário, exige também caráter e disciplina. Não é, irmãos? Então, nós devemos tomar cuidado também com esses detalhes. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa boa, mas diante de Deus está faltando alguma coisa. E a sua fidelidade à igreja, e a sua fidelidade aos líderes que Deus constituiu sobre a igreja, não é? Então, a igreja, ela tem a incumbência de perseverar na proclamação da mensagem de salvação. Então, é tempo de salvação e Deus conta conosco, todos nós que fazemos parte da igreja, para expandir o reino de Deus no mundo. Então, a maior e mais importante tarefa da igreja aqui, você não pode esquecer, é levar as boas novas de salvação a todos os povos. Então, todo cristão deve estar empenhado nisso. Então, fazer missões não é uma tarefa de algumas pessoas, mas de todo salvo. E cada um de nós podemos fazer missões, pregando o evangelho, intercedendo e contribuindo para a obra missionária. Deus conta conosco, né, irmãos? Que nós possamos, nesse dia de hoje, dizer assim, eis-me aqui, Senhor, usa-me, não é? Estou à disposição, estão aqui os meus recursos, meu intelecto, minha força, não é, irmãos? Minha espiritualidade estão à disposição
para nós orarmos, intercedermos e contribuirmos, e, enfim, fazermos a obra missionária. Que lição extraordinária, irmãos. Que lição maravilhosa. Ao término de uma lição como essa, depois de comentar, eu fico com vontade de chorar, inclusive. Não é? Emocionado por tão importante assunto e por tão grande oportunidade que Deus nos dá de fazer parte desse grande projeto do céu. Irmãos amados, que Deus continue nos abençoando. Tenham uma excelente aula na presença do Senhor Jesus Cristo. Convide mais irmãos para estarem na escola dominical e você que é professor, se dedique, estude, leia, não é, pesquise, leve coisas consistentes domingo dentro dos objetivos da lição, tá certo? Deus abençoe. Apenas uma observação fora da gravação, mandaram uma mensagem para mim dizendo, pastor, que toda hora você faz assim com o olho, olha para o lado. É porque aqui desse lado tem umas câmeras, não é? E às vezes tem umas pessoas entrando ali e eu fico vendo quem é, porque aí vai que alguém precisa de alguma coisa, eu tenho que ajudar, tá certo? Só por isso. Deus abençoe, tenha uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos!